Coco Chanel foi uma das empreendedoras mais importantes da história. Além disso, ela é a única estilista presente na lista das 100 pessoas mais importantes da história do século XX da revista Time. Tudo por conta do enorme impacto que suas ações trouxeram ao mundo. Gabrielle Chanel nasceu em 19 de agosto de 1883, na cidade de Saumur, na França, fruto de um relacionamento não oficial de seu pai, Albert Chanel, com a então namorada, Jeanne Devaux. Gabrielle foi criada exclusivamente por sua mãe durante os 6 primeiros anos de sua vida. Depois, por pressão de seus avós, seu pai enfim oficializou a relação com Jeanne, e os dois ainda tiveram outros 5 filhos, sendo 4 irmãos e uma irmã. Ainda assim, em toda sua infância, ela sempre viveu uma vida de pouquíssimos recursos. Para piorar, quando Gabrielle tinha 12 anos, sua mãe veio a falecer de bronquite com apenas 31 anos de idade. O evento fez com que Albert Chanel deixasse Gabrielle e sua irmã em um orfanato, enquanto seus irmãos mais novos foram dispersos em razão do trabalho. Aos 18 anos, Gabrielle deixou o orfanato e rumou para uma pensão exclusiva para moças católicas. Há vários relatos sobre o período da vida de Chanel até os 18 anos. Porém, a maioria dos relatos foi fruto de desculpas e inventos da própria estilista, que não gostava de contar sobre sua origem humilde e sobre o abandono recorrente de seu pai. Para o público em geral, ela dizia que seu pai havia viajado para a América em busca de trabalho. Na pensão, ela começou a tomar gosto pela costura e desenvolveu uma forte amizade com sua tia, que tinha a mesma idade que ela. As duas tinham em comum um grande desejo de melhorar de vida e deixar a pobreza. Sempre ambiciosas e talentosas, as duas conseguiram uma oportunidade para trabalhar na Maison Grand-Père, um ateliê de alta costura na cidade de Moulins. Além de costureira, Gabrielle também tinha talento como cantora e passou a se apresentar na La Rotonde, um café que recebia a presença de vários oficiais da polícia e do exército francês. Por lá, ela interpretava de forma recorrente uma música chamada Kikovo Coco. Por conta da performance, ela ficou conhecida como Coco. O apelido, desde então, passou a ser praticamente o seu nome. No café, ela conheceu e teve um relacionamento possivelmente amoroso com Etienne Balsan, um jovem herdeiro de fábrica de tecidos que fazia uniformes para o exército francês. O relacionamento amoroso entre os dois não durou muito tempo, mas ainda assim, os dois tiveram uma grande relação de amizade. O Playboy apresentou Coco a um novo mundo, e ela percebeu como era o gosto de moda da alta sociedade francesa. O olhar ia muito além de uma percepção do que era a moda. Era o olhar de uma costureira e de alguém que rapidamente percebeu que poderia fazer algo parecido com sua habilidade de costura. Dessa série de insights, ela decidiu fabricar suas próprias peças e vendê-las para moças da alta sociedade francesa. Para começar, ela escolheu produzir chapéus, um item chamativo e com alto valor agregado. No início, os chapéus de Coco eram produzidos no apartamento onde ela residia. A moradia era uma gentileza do ex-namorado Etienne Balsan. Além da acomodação, ele foi responsável por ajudá-la a conseguir suas primeiras clientes, que eram diversas ex-amantes do amigo. A partir da amizade com Balsan, Coco foi apresentada a membros da alta sociedade francesa, e em 1909 ela conheceu o milionário inglês Arthur Capel, que seria o grande amor de sua vida. O relacionamento com Capel, entre idas e vindas, durou cerca de 10 anos. Nesse meio tempo, ele chegou a se casar com uma inglesa. Capel a ajudou a abrir uma loja, se tornando sócio e investidor da amada. A boutique foi aberta em 1910, no número 21 da Rua Cambon, em Paris, com o nome de Chanel Modas. Em 1913, ela abriu uma boutique em Deauville, que virou um local de constante fluxo de clientes da alta sociedade. Em pouco tempo, os chapéus Chanel se tornaram moda na França, e o nome de Coco Chanel passou a ser recorrente nas revistas de moda em Paris. Depois dos chapéus, ela decidiu investir em uma linha de roupas, mas havia uma série de limitações e burocracias na época. Para produzir as roupas, ela teria que obter uma licença oficial de costureira, o que era um grande entrave para ela. Para se ter uma ideia, caso quisesse, até a produção de um vestido feminino, por exemplo, podia ser motivo para uma acusação de concorrência ilegal. Mesmo assim, ela encontrou uma brecha. Como não podia criar modelos do zero,
ela passou a modificar peças íntimas masculinas já existentes, e assim dar início às suas criações exclusivas. Sem muitos recursos, ela teve a ajuda da irmã Antoniette e da tia Adrienne, que foram suas primeiras modelos para o corte e a costura das novas criações. O método de Coco para a obtenção de um novo modelo era contrário ao modelo vigente até então. Enquanto as costureiras começavam as peças de um esboço que evoluía para uma costura, ela jogava pedaços de tecido sobre os manequins e fazia pequenos ajustes pouco a pouco até chegar ao modelo que desejava. Com criações que iam à contramão da moda comum na época, rapidamente Coco se tornou conhecida como modelista e depois conseguiu a tão sonhada licença como costureira. Porém, em paralelo ao iminente sucesso como modelista, Arthur Capel acabou falecendo em um acidente de carro em 1919. Após o acidente, Chanel buscou forças para continuar abrindo um novo empreendimento, uma casa de costura especializada na confecção de roupas esportivas, com foco em moda praia e montaria. Surgia assim a Casa Chanel. Na empreitada, Coco passou a mostrar toda a sua criatividade e pioneirismo. Foi dela a ideia de criar uma calça com modelagem exclusiva para o corpo feminino. Ideia que se tornou um ícone de moda e marcou o surgimento do que hoje conhecemos como calça feminina. A criatividade e a inventividade foram traços marcantes de Coco Chanel, não apenas na moda, mas também na forma como se comportava. Ela foi uma das pioneiras a usar cabelo curto, até então atributo quase exclusivo dos homens. Para ela, usar os cabelos curtos era mais fácil. Porém, quando foi confrontada sobre o motivo do novo corte de cabelo, ela disse que era fruto de um acidente doméstico, que fez com que seus cabelos pegassem fogo nas pontas. O corte inspirou várias mulheres em todo o mundo, e até hoje é conhecido como corte Chanel. Segundo ela, para se tornar insubstituível, é preciso ser sempre diferente. Apesar do luto pela morte de seu amado, Coco continuou expandindo seus negócios e suas criações. Um exemplo foi a abertura de uma grande casa de moda em Biarritz. Assídua nos eventos de moda e alta costura, Coco conheceu e se apaixonou por Dmitry Romanov, jovem grão-duque que havia fugido da Rússia em decorrência da Revolução local. Com o Dmitry, ela pôde conhecer bastante sobre a cultura russa e recebeu grandes influências da estamparia e da cultura russa, surgindo assim um novo estilo de costura, com base nos bordados ao estilo russo. Estilo que fez com que ela aumentasse sua produção e contratasse mais 20 costureiras para expandir o seu negócio. Além de conhecer a cultura russa através de Dmitry, Chanel conheceu figuras importantes da época, como Pablo Picasso, Luchino Visconti e Greta Garbo. Esse network com celebridades, artistas e pessoas de influência no mercado das artes fez com que os produtos Chanel ficassem conhecidos na alta sociedade europeia. E posteriormente passou a vestir também as celebridades de Hollywood. Uma das peças de maior destaque da produção de Chanel eram os tailleurs, referência da marca até hoje. Com o apoio das celebridades, o nome de Chanel se tornou uma referência mundial no mercado da moda. E para aumentar a gama de produtos, Coco decidiu investir em um produto que ficou conhecido como tipicamente francês: os perfumes. A ideia de produzir um perfume veio após um encontro com um perfumista russo chamado Ernest Beul. Seu pai tinha trabalhado durante anos para a corte do czar russo, e a família tinha um grande conhecimento sobre a arte de produção de perfumes. Em 1920, a Chanel lançou seu perfume que faria com que o nome de Gabrielle Chanel se tornasse uma referência mundial, o Chanel número 5. A escolha do nome do perfume se deu por conta de ter sido a quinta fragrância escolhida por Coco dentre um número de 10 possibilidades, e também pelo fato do número 5 ser o seu número da sorte. Há também uma hipótese de que o número 5 tenha sido escolhido pelo fato de uma nova coleção da Chanel ser lançada no dia 5 do mês 5. O perfume foi um sucesso e se tornou o preferido das celebridades e personalidades, principalmente de Marilyn Monroe e Jackie Kennedy, que anos mais tarde promoveram o perfume a um ícone mundial. Um dos fatos que marcaram a história do perfume foi a frase de Marilyn Monroe, que disse que na cama só usava algumas gotas do perfume Chanel número 5. A frase fez com que uma multidão de mulheres se tornassem compradoras do perfume, e foi uma das maiores provas da influência das celebridades na venda de um produto até hoje.
Atualmente, o número 5 é considerado o perfume de maior sucesso da história, e há relatos de que ele permanece como o mais vendido do mundo. Mas apesar do sucesso do número 5, o segundo perfume da marca não teve o mesmo sucesso, o número 17, que amargou em vendas. Ainda assim, o sucesso do número 5 e dos produtos de moda da empresa mantiveram o nome de Chanel no topo do mercado da moda mundial. Durante a década de 20, Chanel foi muito mais do que uma estilista e empreendedora, também se tornando uma voz importante na luta das mulheres por igualdade e por direitos como de trabalhar e votar. Questionadora, ela decidiu ir à contramão da moda da época mais uma vez. Enquanto o mundo da moda celebrava modelos considerados praticamente iguais, ela decidiu criar algo que fosse revolucionário e desafiador. Surgiu assim o chamado vestidinho preto, uma peça mais curta e que instigava a sensualidade, ao mesmo tempo em que manifestava uma ideia de independência da mulher, que não estaria refém da falta de opções do mercado. Além do vestidinho preto, ela também criou uma série de inovações na moda feminina, com vestidos para cada tipo de ocasião, sendo mais ou menos provocativo, com a adição de artifícios que hoje são comuns, como o decote em V, por exemplo. Graças a essas inovações, as roupas femininas começaram a ter um status de produto de desejo e admiração. Com suas inovações, os vestidos passaram a ter patamares de luxo, glamour e sofisticação. Havia, a partir dali, uma escala de preços, luxo e estilo para os vestidos, e as criações de Chanel eram o topo da moda. Além do estilo e dos cortes, os vestidos da marca também foram revolucionários ao combinarem tecidos com joias, cristais e pedras. A própria Chanel desenhava uma linha de joias para serem acopladas aos vestidos ou para serem usadas separadamente. As iniciativas fizeram com que, aos 44 anos, Chanel se tornasse um ícone mundial de moda, e responsável também por influenciar mulheres de todo o mundo. Na época, ela chegou a frequentar eventos de classe mundial ao lado de homens notáveis como Winston Churchill, que a elogiou como sendo uma pessoa extremamente inteligente. Já Pablo Picasso a definiu como a mulher mais sensata do mundo. Durante este período de sucesso, ela viveu um relacionamento de 14 anos com o Duque Hugh Grosvenor, um fazendeiro britânico e um dos homens mais ricos do mundo. O relacionamento terminou por Coco não conseguir engravidar do amado, após inúmeras tentativas, visto que na época do relacionamento ela já tinha 46 anos. Como não podia prover um herdeiro para o duque, ele decidiu se casar com outra moça. Completando seu sofrimento, com a Segunda Guerra Mundial, Chanel teve de suspender suas operações em virtude do conflito. Depois, ela decidiu não abandonar seu país, mesmo durante o ápice dos conflitos, ao contrário de várias celebridades locais. Apesar do conflito, ela manteve um relacionamento amoroso com um oficial alemão, Walter Schellenberg, que trabalhava para o Serviço de Inteligência Germânico, ASS, durante o período de ocupação alemã, que durou de 1940 até 1944. Com o fim da guerra, Chanel decidiu reabrir sua casa de costura. Mas o fato de ter se envolvido com um alemão durante o período de ocupação foi considerado um ultraje pelos franceses, e o negócio de Coco passou a enfrentar diversas dificuldades devido à rejeição do povo local. Ela até chegou a ser presa por algumas horas devido ao relacionamento amoroso. Sem o apreço de seus compatriotas, Gabrielle decidiu fechar todos os seus empreendimentos na França e mudar para a Suíça, focando principalmente em vendas para exportação, mais especificamente para os Estados Unidos, que haviam se consolidado como a grande potência do mundo e que vivia um momento de grande bonança financeira. Por conta da alta qualidade de seus produtos e também de seu círculo influente de amigos, Coco Chanel desenvolveu uma grande amizade com Jackie Kennedy, esposa de John Kennedy. A ex-primeira-dama regularmente era vista usando peças da Chanel e fez com que o mundo voltasse os olhos para a grife. A amizade foi essencial para recuperar a credibilidade da imagem de Chanel e ajudou a deixar o seu nome ainda mais forte do que antes da guerra, definindo seu nome como uma das grandes referências de moda no mundo. Por conta desse conflito mundial, Coco voltou a residir em Paris, depois de 10 anos na Suíça. Por lá, permaneceu até o fim de sua vida, em que viveu no Hotel Ritz até o momento de seu falecimento em 1971. Na volta para Paris, Coco enfrentou enorme ceticismo e preconceito dos estilistas franceses.
Boa parte buscava ridicularizar Coco, alegando que Chanel era apenas uma marca de perfumes. Um dos maiores rivais da época era Christian Dior, a quem Coco definia como alguém que não era capacitado para vestir mulheres. Segundo ela, ele era um homem que não conhecia as mulheres, nunca teve uma e sonhava em ser uma. Em sua volta como estilista no mercado francês, Coco foi ignorada. Para os locais, ela não trazia nada de novo. Já para os americanos, a coleção era um sucesso. A crítica era que a nova coleção de Chanel não trazia nada de novo. Segundo ela, este era o charme, a elegância que é eterna e atemporal. A despeito dos franceses, a volta de Chanel à alta costura francesa foi um sucesso mundial, apesar das críticas locais, e sedimentou seu nome como a grande dama da moda mundial. Um dos ícones de sua volta foi o terninho Pink Chanel, usado por Jackie Kennedy no assassinato de seu marido. A roupa, que entrou para a história, foi uma das mais copiadas de todos os tempos. Após uma vida de altos e baixos, mas com um final triunfal, Coco Chanel permaneceu trabalhando até os seus últimos dias, quando faleceu em 10 de janeiro de 1971, aos 87 anos de idade, em seu apartamento no Hotel Ritz. O imóvel dava vista para a Casa Chanel, seu empreendimento que se tornou local de adoração e um patrimônio da moda mundial. Segundo seus admiradores, Coco Chanel vendeu a arte de viver, e não apenas roupas ou perfumes para mulheres. Atualmente, a Chanel segue viva e registra lucros anuais bilionários. Em 2009, a marca registrou lucro superior a 10 bilhões de dólares, se tornando uma das maiores empresas do mundo, e um exemplo de lucratividade e perpetuidade. A incrível história de Chanel é conhecida no filme Coco Avant Chanel, com a atriz francesa Audrey Tautou, interpretando Gabrielle Chanel. E por conta de todos estes feitos, a história de Coco Chanel é mais uma história de sucesso que merece ser contada em nosso canal. Lembrando que estamos produzindo diversos conteúdos gratuitos sobre empreendedorismo em nosso canal. Para continuar recebendo o nosso conteúdo gratuito, se inscreva em nosso canal e acione o sininho das notificações para receber as nossas atualizações. Esperamos que você tenha gostado, um grande abraço e até a próxima!